Olá, uma ótima tarde para você. No gabinete do prefeito César Nascimento foi assinado um termo de compromisso para o desenvolvimento de Cubatão. Vamos acompanhar como é que foi essa cerimônia na reportagem de Washington Luiz. Cubatão foi o palco da Semana da Indústria, realizada no Bloco Cultural, uma realização da Prefeitura em parceria com o CID-CIESP. Estiveram presentes representantes das indústrias, do comércio e da sociedade civil e organizada. E na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Cubatão foi assinada a Carta Compromisso. Essa carta ela é o resumo do que foi a nossa Semana da Indústria. São vários compromissos, desafios que foram levantados e nós sintetizamos nesse documento que é uma parte do nosso sentimento de querer retomar o desenvolvimento industrial não só de Cubatão, mas de São Paulo e do Brasil. O nosso país precisa voltar a ser um país industrialmente pujante e Cubatão é uma cidade que está na vanguarda. A sociedade precisa entender que o desenvolvimento econômico aliado à natureza é possível e Cubatão é a prova disso. Nós continuamos a ser exemplo de recuperação ambiental, somos uma cidade selo verde da ONU e queremos o melhor para a nossa população. E isso está estampado nos nossos projetos e programas sociais e também está estampado na nossa marca principal, que é o nosso DNA, que é produzir para fazer o Brasil crescer e se desenvolver. Vários segmentos compareceram no ato da assinatura e para o diretor do CIESP, senhor Américo Ferreira, a responsabilidade desta assinatura vem reforçar o compromisso com a responsabilidade e com a cidade em todos os sentidos. O que vamos fazer aqui agora, essa carta, é reforçar um compromisso que o Polo de Cubatão assumiu ao longo de todos esses anos. Não é um trabalho meu, dos que estão aqui hoje, mas senão um trabalho construído ao longo de todo esse tempo, né? Um respeito à comunidade, inserção da comunidade, aliás, a comunidade é que nos dá licença para podermos operar aqui em Cubatão. Então é um polo forte, um polo que tem uma indústria de base fortalecida, né, com requisitos ambientais reconhecidos, né? A cidade de Cubatão foi reconhecida pela ONU como cidade símbolo de recuperação ambiental. Recentemente nós recebemos o símbolo de cidade verde, que é um orgulho para todos nós. Imagina que ao longo de todos esses anos a gente pôde viver essa transformação, né? Essa proximidade com a comunidade, esse crescimento técnico, industrial. Enfim, eu creio que o que vamos fazer aqui hoje reforça todo esse compromisso assumido, o que fizemos e o que iremos fazer pelo Polo de Cubatão. Nós estamos prontos para os desafios do futuro. Doutora Andréa Castro, vice-prefeita, esteve representando o prefeito César da Silva Nascimento e garante que a união de todos fez e fará Cubatão continuar crescendo, sempre pensando no respeito ao meio ambiente. Essa carta é uma renovação de votos, né, de um casamento que já existe, porque a recuperação ambiental de Cubatão ela só aconteceu justamente pela união da sociedade civil, da indústria, do comércio, do poder público, enfim, de toda a sociedade, para que a gente tivesse, né, o título de cidade símbolo de recuperação ambiental e agora esse ano o título de selo verde. E como eu disse, é também muito emblemático que a Semana da Indústria tenha antecedido e agora nós iremos para a Semana do Meio Ambiente, porque justamente é essa junção de um desenvolvimento econômico e sustentável que Cubatão procura neste momento. Vamos juntos conferir outros assuntos do dia. A ação de troca de plástico por kits de alimento e limpeza movimentou bairros da cidade. Comissão de vereadores realiza vistoria em obras da Sabesp aqui em Cubatão. Ainda temos a previsão do tempo, o esporte e o quadro Saúde Plena com a psicóloga Lidiane Chaves. 2 de junho de 2025, começo de mais um mês, e pelo 48.2 da sua TV, YouTube, Facebook, a primeira edição do Últimas Notícias já começou. Abrindo as comemorações do mês do meio ambiente aqui em Cubatão, o barco escola foi ancorado no pier do Casqueiro. Nós vamos acompanhar as imagens do repórter Washington Luiz. O catamarã andou pelo rio Casqueiro e mostrou os manguezais da cidade para uma aula prática sobre o ecossistema com alunos da rede pública de ensino da nossa cidade. Com o tema A COP30 Começa em Cubatão, essas e outras ações serão realizadas ao longo da semana e elas buscam discutir com especialistas e a sociedade os desafios do clima, além de debater ações sobre adaptação e resiliência climática. E a matéria completa sobre essa visita do catamarã aqui em Cubatão nós vamos acompanhar na segunda edição do nosso Últimas Notícias. Para mais informações sobre os eventos que serão realizados ao longo dessa semana, acesse o site cubatão.sp.gov.br. 4 bairros da nossa cidade receberam a ação Plastitroque.
Os moradores levaram resíduos plásticos e saíram com kits de limpeza e alimentos. No último sábado foi realizado o Plastitroque. O evento, que está na sua 3ª edição, aconteceu em 4 bairros aqui de Cubatão, na Vila Noel, Pilões, Fabril e Água Fria. E ele funciona da seguinte forma: os moradores vão aos pontos de troca com os resíduos plásticos e a cada 3 quilos trocavam por um kit de limpeza e a cada 5 quilos trocavam por um kit de alimentos. Na soma dos 4 pontos, foram mais de 300 kits entregues e mais de 1 tonelada de resíduos plásticos retirados do meio ambiente. Nessa troca, a cidade, o meio ambiente e os moradores saem ganhando. Então, é muito gratificante, né, para a gente lá da ABC Marbas, fazendo mais um evento com o Plastitroque, né, que é o primeiro do ano. E é muito bom para o meio ambiente, né, e também ajuda bastante pessoas aqui do bairro. E as pessoas do bairro se engajam mesmo, né, trazem bastante material, é muito bom. Realizado pela Braskem, o Plastitroque tem como objetivo fomentar a economia circular, que tem como um dos seus pilares eliminar os resíduos e a poluição. E para fazer com que ela aconteça, os moradores são essenciais. E é um projeto que visa a economia circular, né? Porque a gente incentiva a reciclagem, né? E trabalha com eles também a educação ambiental para ajudar, né? Na coleta do plástico e dos resíduos. O secretário do Meio Ambiente, Cleiton Jordão, e o presidente da Câmara Municipal de Cubatão, Alexandre Mendes, o Topete, estiveram no Plastitroque realizado na Fabril e destacaram a importância dessa ação. Bom, primeiramente é uma junção mesmo de ações, né? Então, parabenizar a ABC Marbas, cooperativa ABC Marbas, a comunidade aqui envolvida, né? A sociedade civil organizada. Eu acho que é importante esse engajamento. A Braskem, né? Por entender todo esse aspecto, é um trabalho que já tem vários anos que acontece. E, em especial, agora, essa proximidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a essas ações, é a junção dessa sustentabilidade. Porque olha só o quanto de material está deixando de ir para o aterro sanitário ou parar em rios ou poluir o meio ambiente. Então, esse é a mensagem importante, né? O engajamento de todo mundo, o engajamento de todos. Para mim é muito importante participar desse evento aí, com essa parceria com a Braskem, junto com a ABC Marbas, onde a gente vai vendo que eles estão atendendo vários bairros de Cubatão. Com isso, quem ganha é a população e o meio ambiente. É o Plastitroque. Você pesa o seu resíduo e ainda leva o alimento para sua casa. Agradeço de coração a todos envolvidos e que continue assim, cuidando da cidade de Cubatão. Muito bacana essa ação, né, da empresa Braskem com a nossa cidade, né, com o município de Cubatão e com a ABC Marbas. É muito importante, né, porque vale reforçar, né, os moradores juntam resíduos plásticos e assim ajudam o meio ambiente e voltam para casa com um kit de limpeza e um kit de alimentos, que tem muitas outras ações como essa que aconteceu nos 4 pontos aqui da nossa cidade. Agora vamos falar de saúde, pois Cubatão realizou o dia D da vacinação. 11 unidades de saúde aplicaram os imunizantes. E a novidade desse dia foi o drive-thru da vacinação montado no cartódromo da nossa cidade. Foram aplicadas 3.036 doses em todo o município, sendo a maioria contra a influenza, a gripe, né, gente? Doses contra a Covid, dengue e outras vacinas de rotina que estão incluídas no Plano Nacional de Imunização também foram aplicadas. E olha, a partir dessa semana, a Secretaria de Saúde da nossa cidade vai montar 2 ambulatórios para o atendimento para suspeita de síndrome gripal, devido ao aumento da ocorrência das doenças aqui na nossa região. Os ambulatórios vão ficar na parte posterior do pronto-socorro central da nossa cidade e a previsão é que eles fiquem prontos até o final dessa semana. Liderada pelo vereador Batoré, a comissão de vereadores visitaram 3 bairros da cidade para fiscalizar as obras realizadas pela Sabesp aqui no município de Cubatão. Uma comissão de vereadores saíram em diligência por alguns bairros da cidade para fiscalizar e propor melhores soluções para as obras realizadas pela Sabesp na cidade. A comissão foi liderada pelo vereador Batoré e o primeiro bairro a ser visitado foi o Água Fria. Como presidente, né, da SEV da Sabesp, a gente montamos uma comitiva de vereadores, no qual se encontra o vereador Carioca, Guilherme do Salão e Marcinho. Estamos aqui no primeiro ponto, né, que constatamos aqui vazamento do bueiro, né, jogando esgoto a céu aberto, danificando a via, trazendo transtorno para a comunidade. Esse é um dos pontos que a gente já está anotando e relatando para colocar na SEV e cobrar os órgãos competentes. Outro bairro que, segundo os vereadores, vem causando possíveis transtornos à população é o bairro do Vale Verde, no qual o vereador Marcinho é morador. Identificamos alguns pontos, né,
pontuamos alguns pontos e aí eu, juntamente com o vereador Marcinho, o vereador Carioca e Guilherme do Salão, pontuamos aqui que teremos que correr contra o tempo agora para tentar resolver e solucionar os problemas. Saindo de lá, os parlamentares pegaram a estrada e foram em direção ao bairro do Bolsão 9, onde lá os vereadores Carioca, Marcinho e Guilherme do Salão percorreram as ruas, assim como nos bairros anteriores, conversaram com a população e, segundo o vereador Batoré, as visitas em outros bairros irão continuar. Tivemos agora acompanhando alguns apontamentos feitos pelos vereadores que estão presentes nesse momento conosco. E é isso, eu acho. A gente vai fazer um levantamento agora, um relatório, colocar dentro da SEV e vamos fazer mais visitas nos próximos dias em outros bairros diferentes para constatar o andamento de obras, de danificação de via através das obras que a Sabesp vem realizando em nossa cidade para a gente poder concluir o nosso relatório. Agora vamos falar sobre o tempo e, claro, nós vamos colocar as 4 câmeras do Pier do Casqueiro para você ver. Nós estamos vendo que o dia na nossa cidade está bem nebuloso, como a gente pode ver na câmera no alto da sua direita, na direita da sua tela. Nós estamos vendo que até lá a montanha, até a serra, está aí coberta com algumas nuvens. Mas o tempo não está tão frio, Agora fazem aqui em Cubatão exatamente 24 graus e a mínima é de 17. O que pode fazer com que a sensação, a sensação de que seja mais frio é porque os ventos estão soprando aí aproximadamente nos 20 quilômetros, Agora vamos acompanhar mais detalhes da nossa previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A terça-feira amanhece com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva no período da tarde. As temperaturas marcam mínima de 18 e máxima de 23 graus. Os ventos sopram fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 73% e 91%. Do tempo, nós vamos para o esporte no Últimas Notícias. Vamos começar o esporte falando da seleção brasileira, pois 14 atletas se apresentaram na capital paulista na noite de ontem. Hoje pela manhã, Estevão, mais os 5 convocados pelo Flamengo, se juntaram na seleção brasileira, totalizando 20 atletas. Agora, a seleção brasileira vai viajar a Brasília, onde realizará o seu primeiro treino ao comando do treinador Carlo Ancelotti. E o treinador italiano não contará com 3 jogadores, Carlos Augusto, Marquinhos e Beraldo, pois eles participaram da final da Champions League que aconteceu no último final de semana. Agora nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, já que nenhum dos 4 grandes paulistas venceu nessa rodada. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado e o Bahia venceu o São Paulo por 2-1. Eric Pulga cruza na área e o William José marca de cabeça 1-0 Bahia. Kaique recebe na direita, se livra do primeiro, mas não do segundo zagueiro tricolor. Pênalti para o Bahia. Era a tarde dele, William José com tranquilidade foi para a cobrança e marca o segundo gol do tricolor de aço. E depois de consultar o VAR, o árbitro Daronco marca pênalti para o tricolor paulista. Luciano cobra no meio do gol. Reparem que a bola ainda toca no goleiro Marcos Felipe, mas ficou nisso, Bahia 2, São Paulo 1, placar final. O Palmeiras foi a Minas e perdeu para o Cruzeiro por 2-1. 1 minuto de jogo do lado direito, a bola pinga na área e Caio Jorge no segundo pau escora de cabeça, 1-0 Cruzeiro. Agora de novo ele, Caio Jorge, 2 minutos depois de bico, aumenta para o Cruzeiro 2-0. Aos 41 da etapa final, dentro da grande área, do lado direito, Alan bate colocado e desconta para o Verdão. Final, Cruzeiro 2, Palmeiras 1.
E na Vila Belmiro, hein? O Santos tentou marcar o gol, mas não conseguiu. Até marcou este gol aí com o Neymar. Porém, nitidamente foi com a mão e ainda foi expulso do campo de jogo. Aos 40 minutos do segundo tempo, Arthur lança na área, a bola não desvia em ninguém e entra direto, dando a vitória do Botafogo Carioca na Vila Belmiro por 1-0. Depois do intervalo, Jefferson Santos conversou com a psicóloga Lidiane Chaves sobre a autoestima da mulher e o corpo padrão. E para você, TV Câmara Cubatão, também pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Só você digitar lá, @TV Câmara Cubatão. Não saia daí, últimas notícias, volta já. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Preza pela alimentação saudável e leve ao amanhecer. Sua rotina é dinâmica e movimentada. Uma rotina que se repete quase todos os dias. Você quer pra você? O que ela ainda não percebeu é que esta disposição não é para sempre. Uma novidade pode parecer inofensiva, pode até ser doce como uma fruta, mas não é porque parece de boa que deixa de ser tóxico. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Mas até quando? Mas o que parece ser bom traz o sabor da morte. Pode não parecer, mas cigarro eletrônico é cigarro. Cuide da sua saúde e, se precisar, busque ajuda. O SUS pode ajudar você a parar de fumar. Uma campanha do Ministério da Saúde com o Instituto Nacional de Câncer, Governo Federal, União e Reconstrução. Nós já estamos de volta com o seu N1 no Saúde Plena de hoje. Vamos falar sobre a autoestima e como a mulher vê o seu corpo, né? Já que muitas aí têm aquele famoso corpo padrão, né, gente? Para poder se encaixar, aliás, nós falamos sobre isso com a Lid em outro quadro. Vamos acompanhar então agora a nossa vinheta para começar o quadro. Eu recebo em mais uma segunda-feira comigo no Saúde Plena a psicóloga Lidiane Chaves. Lid, mais uma vez, boa tarde para você, seja bem-vinda. Eu que agradeço, o prazer é sempre estar aqui falando sobre assuntos tão importantes e pertinentes para a saúde da mulher, né? Sem dúvida, e esse esbarra no outro quadro que nós fizemos na outra segunda-feira, né, Lid? Que fala sobre o corpo da mulher, a aceitação, nós falamos sobre isso, aquele negócio de manter ali um padrão de rede social, né? Que muito se tem e que acaba interferindo ali, né? O que é a imagem corporal, né? Como que ela funciona, essa autoestima para a mulher, Lid? E como uma coisa vai interligando a outra, né, Jefferson? E aí a gente fala tão importante quanto é a busca do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais distorções sobre o seu corpo, né, sobre a sua autoimagem você também vai ter. E ficar atenta realmente o que é algo normal, né? O que está fugindo aí do controle e principalmente, como nós havíamos falado, essas questões de rede social de estar se comparando do corpo perfeito, o que é perfeito, né? Até para quem que é esse perfeito? Exatamente, né? Então, o pensar é muito mais interno do que externo. E querer apresentar essa perfeição em rede social, que, gente, a perfeição existe, né? A perfeição é você no seu dia a dia, você se aceitar, você se trabalhar, sem sombra de dúvidas. Por que muitas mulheres, Lídia, ela tem essa dificuldade de aceitar o próprio corpo, mesmo que ela não tenha um problema de saúde? E aí a gente volta, né, sobre o autoconhecimento. Muitas vezes é algum respingo aí, né, da história de vida dessa mulher, de como ela cresceu na construção da sua identidade, como ela era pontuada muitas vezes, porque quando chega, né, em um nível onde a mulher quer ser muito perfeita, né, pela busca da perfeição,
muitas vezes está aí lançado sobre o olhar do outro, né? Como o outro falou sobre mim e como eu projetei para mim, né? No meu futuro, nas minhas relações. Então, é mais uma questão interna, como a gente havia falado, do que o externo. E o quanto isso, nesse momento de vulnerabilidade, que essa mulher recebeu esse tipo de informação, né, e isso ficou tão forte que se reproduziu na vida adulta. Então, por isso que a gente, né, sempre trabalha essa questão da base, né, que é da infância, da pré-adolescência, para que isso não se torne aí algo mais grave na vida adulta. Mais prejudicial, né? Mais que venha prejudicial. Atrapalhar. Sim. Como que a gente pode identificar ali de um desejo saudável de mudança, né? A mudança corporal, com a insatisfação que venha prejudiciar, né? Aquela insatisfação prejudicial. O natural é quando você tá algo saudável, algo leve para você, vai numa academia, não deu para ir hoje, tudo bem, eu vou amanhã, e vai fazendo esse ajuste, ou eu extrapolei em uma alimentação hoje, mas amanhã, né, volta tudo ao normal, como nós, né, estávamos inclusive conversando um pouquinho antes nos bastidores sobre a Páscoa, né, e como é que foi. E é sobre esse olhar, né, de que, ok, houve um evento, eu extrapolei, ok, comi, pronto, tá tudo certo. E não levar isso aqui com culpa, né? E aí o que entra como algo preocupante é quando isso entra como, de fato, uma culpa e não aceita, né, ter... É algo que fica martelando na cabeça, né? Ali, olhar para o espelho, aí entra também a questão da distorção de imagem, né, e de como eu me vejo, e sempre estar buscando a perfeição, que algo, de repente, está perfeito, né, e ela não consegue ter essa conscientização. Então, é tão importante a mulher se perceber e buscar ajuda quando ela perceber. É tão difícil, né, quando a gente está falando sobre perceber, mas é tão cuidadoso, porque para essa mulher buscar ajuda, né, querer buscar ajuda, ela às vezes precisa, aí sim, de um olhar de um colega, de uma colega, né, e falar mesmo, né, não apontar, mas de uma forma mais aquele famoso toque, né? Dá um toque. Uma dica, olha, acho que você está exagerando um pouquinho nisso aqui, vamos mais devagar, né? E procurar realmente a ajuda de profissionais para fazer o acompanhamento. Lídia, você falou sobre alimentação agora, né? Que é o ponto da próxima pergunta. Como que transtornos alimentares estão ligados, né, diretamente a essa baixa autoestima aí e a distorção da imagem corporal? Estudo já nos mostra que a maioria, né, desses transtornos alimentares, como compulsões, anorexia, bulimia, são causas na primeira infância, né? O quanto o olhar do outro, a gente volta sobre o olhar do outro, uma fala, né? Você tá mais gordinha, você não se encaixa ali naquele meio de amigos, determinada roupa não tá legal em você. Então, são falas que, principalmente, né, nesse período onde a criança está assim, saindo da realidade, da fantasia, e vem para a realidade, e ainda fica meio misto, e aí isso vem de uma forma tão profunda que ela, né, acarreta muitas vezes na alimentação. Então, peraí, se eu estou um pouquinho acima do peso, então eu vou e aí vem os pensamentos mais distorcidos, então é mais fácil eu parar de comer, né? Então, até essa criança, esse pré-adolescente, ter essa virada de chave, ela precisa, sim, de um olhar atento, de um responsável, de pais, de cuidadores, enfim, né, de uma pessoa que está ali mais próxima a ela,
e tá instruindo mesmo, peraí, não pode, nós podemos sim fazer uma alimentação mais saudável, podemos cortar um pouquinho aqui, mas não precisa tirar tudo, para que isso realmente não ter respingo lá na vida adulta e vire um transtorno. Sem dúvida. Sobre isso que a Lidy falou, gente, só 2 pontos, tá? Primeiro, deixar de comer jamais. Você não vai mudar a sua alimentação assim, no ponto de deixar de comer. O que ela falou, procurar um profissional para você se readequar com a sua alimentação. E outro ponto, gente, quando você for comentar sobre a vestimenta, alguma coisa de alguém, você não tem o que falar, a melhor coisa, fica calado, que você já está ajudando demais só de ficar calado, né? A gente volta agora para o nosso quadro. É possível, Lidy, melhorar a autoestima corporal aí sem precisar mudar fisicamente, né? Como muitas mulheres aí procuram diversos procedimentos que infelizmente muitos acabam dando errado. Tem como fazer essa melhoria sem prejudicar essa parte? Tem, né? Tem, mas primeiro a mulher precisa querer. Né? Tudo é uma questão de permissão, você precisa se permitir buscar ajuda. E aí tem um processo terapêutico onde é feito todo esse trabalho, né, de identidade, de identificação, como é que foi essa tua base. Então tem todo um passo a passo, né, isso de uma forma muito acolhedora, entrando em camadas muito sutis, porque a psicanálise ela trabalha, né, não com instrumentos, como eu digo, uma atividade, nada disso, né? Mas abrindo camadas de acordo com o que a mulher vai trazendo durante o processo, né? Então, é sempre de uma forma muito sutil que a gente trabalha, que a gente costuma trabalhar durante as sessões. Então, é possível sim, né? Ela querendo, ela se permitindo a buscar esse autoconhecimento, ela vai se percebendo durante esse processo e aí sim as coisas vão caminhando, as coisas vão se transformando para uma melhor qualidade de vida. A próxima pergunta esbarra no que eu falei agora há pouco, né? Como que lidar aí com os comentários negativos, comparações, né? Feitas por familiares, parceiros aí relacionado ao corpo, Lidy? E aí a gente, né, volta, porque uma tá ligando a outra, é o se conhecer, né? É você estar com esse ego fortalecido, e aí quando a gente fala sobre ego fortalecido, a gente não está dizendo de passar em cima do outro, está sendo fortalecida em cima dos seus valores, os teus conceitos, né? E para que isso, né, a fala do outro não cause aí esse transtorno, esse caos aí dentro, né? E que isso seja realmente, né, seja levado como algo mais espontâneo, algo mais descontraído, para que isso não vire realmente um fardo, algo muito cruel sobre mim. E aí cabe também mais uma dica lembrar de que eu não, né, quando eu estou emocionalmente cuidando, essas falas não vão respingar em mim, né? Porque eu vou estar cuidando da minha mente, eu vou estar cuidando sobre as minhas relações. Então, isso vai se tornar realmente algo passageiro, né? Vai vir, não vai surgir efeito aqui dentro, simplesmente vai ouvir e vai passar. Ou se não, gente, manda a pessoa com um comentário, catar coquinho, tá tudo certo, já resolveu o BO, mas como a Lidy falou, não levar isso para dentro de si, né? Que práticas terapêuticas, Lidy, pode ajudar na reconstrução aí de um corpo mais saudável, para a mulher aí ter uma saúde plena? E aí vai muito, né, de como, quais são os hobbies dela, né? De repente ela gosta de uma yoga, de repente ela gosta de um pilates, então, de um crossfit, de uma funcional, né? Então ela vai ver o que está dentro ali da rotina dela, o que faz sentido para ela, e aí sim está procurando uma atividade, né, que faz mais sentido para ela. E aí sim as coisas vão alinhando. E aí lembrando, né, que dentro dessa mulher, essa mulher ela precisa trabalhar corpo, mente e espírito. Então ela tem que estar alinhada nessa tríade para que isso, né, tudo também aconteça. Dicas fundamentais, então, da psicóloga Lidiane Chaves, que eu agradeço mais uma vez, Lidy. Eu que agradeço. Boa semana para você. Boa tarde, muito obrigada pela participação. A nós, até mais. Muito
Muito obrigado, Jefferson Elide, por trazer esse assunto de extrema importância para a saúde da mulher. E por enquanto é só, logo mais a partir das 6h15, eu estou de volta na nossa segunda edição com mais informações do Legislativo e de Cubatão para você. Uma excelente tarde para você e até mais. E antes que eu esqueça, você pode continuar com a gente na TV Câmara Cubatão, claro, pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook e também pelo seu canal 48.2. Até lá, tchau!